Nesta aula, nós vamos abordar os impactos da erosão, que infelizmente são todos negativos. A erosão do solo, com certeza, é o processo que leva a maior parte da degradação dos solos, podendo torná-los, inclusive, improdutivos. Esses impactos extrapolam a produção agropecuária. Também tem influência sobre diversas questões ambientais. O tipo e a intensidade do impacto da erosão do solo também depende da forma como o processo ocorreu. Vamos utilizar a classificação da erosão discutida nas aulas anteriores e discutir primeiro os impactos causados pela erosão devido à concentração de grandes fluxos e volumes de enxurrada. Nesses casos, os impactos são muito facilmente visíveis, causam danos às culturas já implantadas e grandes áreas de assoreamento muito próximos àqueles locais onde o solo foi removido pela turbulência da enxurrada. A erosão associada a isso são as vossorocas. Numa microbacia hidrográfica da região de Piracicaba, ocupada principalmente com cana-de-açúcar, medimos 3.031 vossorocas. As 26 vossorocas maiores ocupavam 60% do volume total de erosão associado a esse processo, e o restante 40%. Apesar das vossorocas ocorrerem de forma generalizada nessa microbacia hidrográfica, as 26 maiores concentraram mais da metade da quantidade da erosão associada à concentração de enxurradas. Esse tipo de erosão apresenta uma distribuição geográfica normalmente concentrada. É necessário haver a combinação de alguma forma de interceptação e concentração de enxurrada, geralmente estradas, terraços seccionados ou outras formas de interceptação no relevo, em solos altamente suscetíveis a esse processo. Essa combinação de fatores não ocorre na bacia hidrográfica como um todo. Portanto, as posições da paisagem específicas em que elas se combinam vão concentrar essa forma de erosão. Vamos comparar agora a quantidade de erosão associada à concentração de enxurrada com as outras formas. Para isso, estimamos na mesma microbacia hidrográfica a quantidade de erosão laminar e em pequenos sulcos, como pode ser visto neste mapa. As cores azuis e verdes indicam zonas de deposição, e as cores quentes, saindo do amarelo para o vermelho, a erosão, em forma crescente. Quando olhamos os números, percebemos algo importante. Apesar das vossorocas serem um processo generalizado na bacia hidrográfica e bastante concentradas numa porção dela, o total de erosão em vossorocas representou, nessa área, 3,5 toneladas por hectare ano. Enquanto a erosão laminar em sulcos, muito menos visível e evidente, somou, em média, 27 toneladas por hectare ano. As erosões em vossorocas provocadas pela concentração de fluxo de enxurrada provocam um dano enorme, mas restrito aos locais onde elas ocorrem. A erosão laminar em sulcos, como vimos, soma uma quantidade de erosão muito superior àquela decorrente da concentração de enxurrada em vossorocas. Então é esperado também que os impactos dessa erosão sobre o solo e sobre o ambiente também sejam maiores. Os principais impactos da erosão laminar em pequenos sulcos vão ocorrer sobre a capacidade produtiva do solo, degradando o solo como um recurso natural e também nas zonas de deposição através do assoreamento. Vamos ver agora algumas informações sobre a relação entre a erosão e a produtividade agrícola das culturas. Vamos utilizar alguns ensaios realizados para tentar identificar essa relação. Esse ensaio foi realizado com erosão simulada. O solo é um latossolo argiloso, álico. Isso quer dizer que em subsuperfície ele é ácido e o alumínio apresenta toxicidade ao desenvolvimento das culturas. Removemos o solo gradualmente, de 0 a 45 centímetros de profundidade, e na sequência plantamos algumas culturas. A primeira delas foi o milho. O ensaio também contou com 3 tratamentos.
O primeiro deles é o controle, em que apenas foi feita a semeadura. O segundo tratamento podemos chamar de convencional. Corrigimos o solo com calcário e seguimos uma tabela de adubação para repor os nutrientes necessários à cultura do milho e às culturas subsequentes, na quantidade média necessária. E um último tratamento em que, além da correção do solo e adubação, aplicamos uma quantidade relativamente grande de matéria orgânica logo após a remoção do solo. Essa quantidade de matéria orgânica foi aplicada só uma vez. Essa forma de tratar o solo é semelhante àquela utilizada na recuperação de áreas de canais e terraços após a sua construção. Vemos aqui uma imagem do primeiro cultivo de milho realizado logo após a implantação dos tratamentos. No primeiro plano da foto, a região em que houve a maior remoção e não houve nenhuma restauração do solo, nem com calcário, nem com adubo. Devido às condições muito desfavoráveis da subsuperfície do solo para o desenvolvimento das plantas, essas nem chegaram a se desenvolver muito após a emergência. Ao fundo, vemos a área em que houve a maior remoção de solo, em torno de 45 centímetros, e que foi aplicada a matéria orgânica e os corretivos, e ao meio o tratamento de controle. O resultado foi surpreendente e também um pouco inesperado, principalmente porque ele não coincidiu com as informações disponíveis na literatura. A maior parte da literatura que define a relação entre a erosão e a produtividade das culturas foi feita no hemisfério norte. Nessas regiões, os solos são muito rasos. Qualquer remoção de solo, mesmo que em pequena quantidade, geralmente afeta a capacidade produtiva do solo. No caso dos latossolos, que são solos muito profundos e de uma estrutura bastante homogênea, aparentemente por essas imagens, a reposição da matéria orgânica, do calcário e dos nutrientes foi suficiente para tornar esse solo produtivo novamente. Nós seguimos esse ensaio por mais alguns anos. Vamos ver agora uma imagem do último cultivo que foi realizado com Crotalaria juncea. Aparentemente, a situação é muito semelhante ao primeiro cultivo de milho. Mesmo após muitos cultivos e uma cultura como a Crotalaria juncea, que é mais adaptada a ambientes com restrição de fertilidade, no tratamento controle, onde foi feita a remoção da camada superficial do solo como um todo, e não houve tratamentos de recuperação da produtividade, as plantas praticamente não se desenvolveram. Ao fundo, vemos os tratamentos convencional e o convencional em que foi aplicada a matéria orgânica logo após a remoção do solo. Aparentemente, pela altura das plantas, não há mais distinção da região em que foi feita a grande remoção do solo e aquela do início da área experimental, onde não foi feita remoção alguma ou apenas uma pequena remoção. As imagens são impressionantes e também bastante reveladoras. Vamos ver agora o que os números desse ensaio também podem nos ensinar. Vemos aqui um gráfico onde marcamos a produtividade do ensaio no seu primeiro ano, na cultura de milho, com os seus 3 tratamentos. O tratamento controle saiu de uma produção relativa em torno de 15%, e com uma remoção de solo acima de 15 centímetros ou 20 centímetros, não produziu mais nada. O tratamento controle saiu de uma produção relativa em torno de 60% e caiu bastante, chegando a em torno de 30%, indicando que a remoção do solo teve um efeito de redução da produtividade em torno da metade. O mais impressionante está indicado nas 2 setas. O tratamento em que foi aplicada a matéria orgânica e feito o tratamento convencional apresentou, mesmo após a remoção de 40 a 50 centímetros de solo, a mesma produtividade do tratamento convencional sem remoção alguma. Isso quer dizer mais ou menos o seguinte, que mesmo com uma remoção da camada de solo superficial total, a adição de matéria orgânica e a reposição dos nutrientes e a correção da acidez do solo pela calagem,
fez com que esse solo produzisse exatamente a mesma coisa do que ele normalmente produziria com uma tecnologia agronômica de alta utilização de insumos, que hoje em dia pode ser considerada a tecnologia convencional. Aqui estão os resultados para os anos subsequentes. Depois do primeiro milho, foi plantado trigo e Crotalária júncia. Novamente milho, tremoço branco, Crotalária júncia, milho novamente, trigo e, por fim, Crotalária júncia novamente, que foi vista nas imagens anteriores. Os pontos indicam o valor médio dos tratamentos, não mais a sua produtividade linha a linha. Percebemos claramente que o tratamento identificado como sendo o convencional, já no segundo milho atingiu, em média, a mesma produtividade do tratamento de matéria orgânica e convencional. Se considerarmos que o tratamento convencional já recuperou plenamente sua produtividade no primeiro ano, podemos afirmar que, no segundo cultivo de milho, que nesse caso foi a terceira cultura em sequência, o tratamento convencional atingiu a mesma produtividade, apresentando uma recuperação plena, em média, de sua capacidade produtiva. A grande produção de matéria orgânica dos agroecossistemas, quando eles são produzidos com grande utilização de insumos e visando altas produtividades, faz com que o efeito da adição dos testes de cultura seja semelhante àquele obtido já no primeiro ano com a adição da matéria orgânica adicional. O tratamento de controle permaneceu com produtividades muito baixas até o final dos 3 anos. Provavelmente, ele não irá recuperar essa produtividade num curto espaço de tempo. Esse ensaio deixa clara a enorme capacidade de recuperação da produtividade em solos profundos e de textura e estruturas homogêneas como os ladossolos, na situação específica de seu cultivo com grande quantidade de insumos visando suprir a necessidade de nutrientes das plantas e corrigir a sua acidez, que é uma condição natural desse tipo de solo. Vamos ver agora um ensaio diferente, em que, ao invés de usar erosão simulada, preferimos observar a relação entre a erosão e a produtividade das culturas numa condição natural, em que a erosão aconteceu de forma natural. Além disso, mudamos o solo. Partimos para um argissolo, em que a menor homogeneidade do solo, devido ao seu gradiente textural, e a sua menor profundidade, podem interferir também nessa relação. Vemos aqui a paisagem geral da região em que foi feito o ensaio. As cores mais claras e mais avermelhadas na paisagem indicam situações de grande remoção de solo. O que está exposto é ou a rocha, na condição das manchas vermelhas, ou os horizontes superficiais, principalmente o horizonte E e o horizonte B textural desse solo, que apresentam uma cor mais clara. Em primeiro plano, vemos a cor original da superfície, ainda dominada pela influência da matéria orgânica mais escura. O ensaio propriamente dito também apresentava essa variação de exposição de solo, desde situações em que o horizonte superficial ainda estava preservado, até situações em que a rocha, o material de origem, já estava exposto. No centro da área havia 2 vossorocas, em que a quantidade de erosão era muito maior e causada pela concentração de fluxo da enxurrada vindo da estrada. A cultura que indicou a produtividade foi a Crotalária júncia. Do lado esquerdo dessa figura, vemos a produtividade dessa cultura. A cor vermelha indica produtividades muito baixa, indo até a cor verde, em que a produtividade era muito elevada. Do lado direito, vemos a espessura remanescente do solo. Determinamos isso através de tradagens. As cores verdes indicam situações em que esse solo ainda tinha preservado mais de 80 centímetros, ou seja, na sua superfície ainda ocorria o horizonte superficial A com grande quantidade de matéria orgânica. Até as cores mais vermelhas, em que o solo remanescente já tinha
menos de 40 centímetros, a cor vermelha indicando a rocha exposta sobre as duas vossorocas. A relação direta entre produtividades baixas e espessuras baixas fica evidente apenas nessas duas cores finais, o rosa e o vermelho. Nas cores verde, azul e amarela, em que o solo ainda tem profundidade remanescente acima de 60 ou 50 centímetros, aparentemente não há uma relação muito direta entre a produtividade da cultura, em que essa apresenta tanto valores médios até altos. Podemos concluir que a relação direta entre a queda da produtividade e a espessura remanescente do solo ocorreu apenas quando esse solo remanescente tinha menos do que 50 centímetros. Quando representamos esses resultados no gráfico, encontramos a mesma situação. Estatisticamente, apenas o ponto indicado como vermelho, naquele em que a espessura do solo já é menor do que 20 centímetros, diferiu dos outros pontos. Aparentemente, há um patamar de produtividade média estável, com um solo remanescente acima de 50, 60 centímetros, com uma tendência de queda acentuada após atingir essa espessura. Aquilo que observamos no ensaio de erosão simulada, no lato-solo, se confirmou nesse ensaio do AGSolo em erosão natural. O solo, se cultivado com grande quantidade de insumos e reposição de nutrientes e matéria orgânica, principalmente dos restos de cultura, é capaz de resistir à queda de produtividade. Nesse caso, como o solo é menos profundo, o AGSolo, descobrimos também que isso tem um limite. É aquele em que a espessura remanescente do solo fica muito pequena, geralmente abaixo de 50 centímetros. Nesse caso, apenas a reposição de matéria orgânica e nutrientes é insuficiente para manter a produtividade. A espessura remanescente é insuficiente para garantir condições físicas adequadas do solo para que a planta absorva a água que ela necessita nos seus processos biológicos. Uma vez que é impossível recuperar essa profundidade perdida, podemos considerar que esse solo foi integralmente degradado. Vamos ver agora como seria o comportamento disso na microbacia em que temos os dados para simular a diminuição da espessura do solo através da erosão. Lembrando ainda que as maiores quantidades de erosão estão na erosão laminar em sulcos. Através de modelos de erosão, estimamos a diminuição da espessura do solo ao longo do tempo e aplicamos a produtividade relativa observada no ensaio do AGSolo. Lembrando, até atingir uma espessura em torno de 50, 60 centímetros, a produção relativa permanece estável e constante. Logo após isso, ela cai rapidamente até atingir uma produtividade praticamente nula quando esse solo fica abaixo de 10 centímetros de espessura. Vemos aqui o resultado ao longo do tempo, 100 anos, 200 anos, assim por diante, até o final da simulação de 1000 anos. Nessa imagem, congelamos o ano 361. Como dá para observar, muitas áreas vermelhas já aparecem. São áreas em que a produção relativa já caiu para perto de 0%. Nesse ano 361, a bacia hidrográfica atingiu a sua meia-vida, ou seja, metade da sua capacidade produtiva foi perdida. Se considerarmos que o solo é um recurso natural não renovável, 300 anos parece ser um tempo muito curto para que esse recurso seja degradado para sempre. Vamos rever a forma com que a erosão afeta a produtividade das culturas nessa bacia hidrográfica. Partindo desde o tempo zero, em que a maior parte dos solos ainda é produtivo, o que aparece com as cores azuis no mapa, até a sua situação após 1000 anos, em que praticamente toda a área teria sido degradada pela erosão.
Outro aspecto muito importante que precisamos considerar é que os efeitos da erosão laminar em pequenos sulcos não são tão facilmente visíveis. Eles não provocam danos imediatos à cultura. A sua percepção se dará apenas quando a produtividade começar a ser comprometida. Como vimos, quando a produtividade é comprometida, o solo já tem uma espessura insuficiente para qualquer medida de recuperação razoável. Outro aspecto muito importante dos impactos da erosão é a sua contribuição para a remoção de nutrientes do agroecossistema. Junto com os sedimentos, há nutrientes. Esses nutrientes estão aderidos principalmente à fração coloidal do solo, à matéria orgânica e à argila, que tem maior mobilidade com a erosão. Esses nutrientes, além de fazerem falta para as culturas, eles também podem contribuir para a poluição e o assoreamento de cursos e reservatórios de água. Fizemos uma análise para tentar entender a contribuição da erosão na remoção de nutrientes em diferentes formas de realizar a produção agrícola. Vamos ressaltar duas formas. Uma delas são sistemas de produção com alta utilização de insumos, em que objetiva-se elevar a produtividade, portanto, há a utilização de fontes externas de nutrientes e corretivos em grande quantidade. E um outro em que os sistemas são mais tradicionais, em que se aproveita os ciclos naturais dos nutrientes do agroecossistema para prover as plantas com a nutrição necessária. Os resultados são apresentados de forma gráfica. Consideramos como planta teste a cultura do milho. As adições de nutrientes aparecem com a cor azul e os processos de perda com a cor vermelha. Consideramos as perdas de colheita, de fixação, de lixiviação, de erosão e volatilização. As adições pelos adubos, pela ciclagem, pelos restos vegetais e pelas precipitações atmosféricas. Consideramos dois nutrientes na simulação, os dois normalmente mais escassos nos agroecossistemas, que são o nitrogênio e o fósforo. Os números são bastante reveladores. Dê uma olhada com calma neles e já vamos discuti-los. Como vimos na parte de cima da figura, em que o objetivo é alta produtividade, portanto, há uma significativa adição de nutrientes ao agroecossistema, as perdas representadas pelos ciclos marcados em vermelho apresentam números muito maiores do que aqueles encontrados na tabela do lado direito, que indica as perdas ligadas à erosão, principalmente no caso do fósforo. Mesmo com quantidades de erosão muito elevadas, da ordem de 25 toneladas por hectare ano, os ciclos naturais de perda, como volatilização, lixiviação e fixação, apresentam números maiores. Já na parte de baixo, em que se procura aproveitar os ciclos naturais dos nutrientes do agroecossistema, em sistemas de baixa utilização de insumos, também chamados de tradicionais, a tabela do lado direito, em que aparecem as perdas de erosão, apresentam números nos ciclos de perda semelhantes ou maiores, no caso do nitrogênio, do que aqueles ciclos naturais esperados dentro do agroecossistema. Fica claro aqui também que, nos agroecossistemas de menor utilização de insumos, as perdas provocadas pela erosão são mais importantes na remoção de nutrientes. Naqueles em que, naturalmente, já há uma grande quantidade de adição de nutrientes, visando altas produtividades, os ciclos são mais abertos, principalmente a lixiviação e a fixação dos nutrientes. A erosão do solo contribui, mas contribui relativamente muito menos nos ciclos de perda desses sistemas, que já são, naturalmente, muito mais abertos e necessitam de adições constantes de nutrientes para manter a elevada produtividade. Resumindo essa parte que tratou da relação entre a produtividade agrícola e a erosão. Tudo depende muito da situação inicial.
Solos mais rasos são mais suscetíveis à perda de produtividade. Nos solos mais profundos, principalmente nos latossolos, no caso da grande adição de insumos dos sistemas de produção que visam elevada produtividade, há uma capacidade muito grande de resistência a essa queda de produtividade, mesmo em situações de erosão mais intensa. Quanto menor for a adição de insumos dos agroecossistemas, e no Brasil esse tipo de agricultura ainda é predominante em número de agricultores, que é o caso da agricultura familiar, é esperado que ocorram remoções importantes de nutrientes do agroecossistema pela erosão e que vão refletir em quedas de produtividade mais importantes. Para entender a relação da erosão com os impactos ambientais, precisamos adicionar um conceito a essa discussão, que é o conceito da taxa de enriquecimento dos sedimentos. Para isso, vamos ver os resultados de uma outra pesquisa. Vamos tentar demonstrar a taxa de enriquecimento dos sedimentos com esse ensaio. Na mesma área em que medimos a erosão em bossorocas e estimamos a erosão em pequenos sulcos e laminar, coletamos amostras de solo, de sedimentos e de alguns organismos. Nessas amostras, analisamos alguns pesticidas. Um deles foi a série dos organoclorados. Esses pesticidas já não eram utilizados na agricultura brasileira há pelo menos 10 anos, quando coletamos as amostras. Eles foram banidos pelo seu alto poder de bioacumulação e os efeitos ligados à reprodução de animais e à possibilidade de serem agentes causadores de câncer. Mesmo tendo sido banidos e não utilizados por tanto tempo, podemos ver nessa tabela que eles ainda eram encontrados em quantidades significativas em algumas dessas amostras. Alguns organismos continham quantidades muito elevadas de lindane e um metabólito do heptacloro. O mesmo aconteceu em sedimentos, principalmente nos sedimentos de maior distância dos pontos de geração de erosão, que são as áreas coletadas em corpos d'água. Isso demonstra claramente que a quantidade de alguns componentes, entre eles os pesticidas e os metais pesados, são maiores nos sedimentos do que nos solos em que eles foram aplicados. A concentração desses elementos ao longo do caminho da erosão se relaciona com a seleção do processo. As frações mais grosseiras, que têm pouca capacidade de carga e retenção desses poluentes, são depositadas primeiro. Aquelas frações mais finas, mais ativas e com maior capacidade de retenção desses componentes, caminham mais distante dentro das bacias e geralmente se precipitam em condições mais específicas. Por exemplo, nos corpos d'água em que há uma queda do valor de pH. A qualidade biológica das matas ciliares e de outros pontos naturais de deposição de sedimentos vai depender, então, também da quantidade de erosão. Quanto maior a erosão, maior a chance dessas áreas serem assoreadas com sedimentos que apresentam uma taxa de enriquecimento em pesticidas e metais pesados muito elevada, comprometendo assim os serviços ambientais por ela proporcionados. Vejamos agora o tipo de pergunta que você deve ser capaz de responder com aquilo que discutimos nessa aula. A erosão laminar em pequenos sulcos geralmente é muito pouco perceptível. Como é possível aumentar a percepção do agricultor sobre esse aspecto, já que a percepção é essencial para motivá-lo ao seu controle? Os impactos ambientais que comentamos da erosão estão muito ligados à fração fina, que tem maior mobilidade. Pense sobre os impactos que podem ser associados à fração grosseira, que geralmente se deposita em distâncias de transporte mais curtas. Os impactos ambientais são pouco considerados na definição dos custos da produção agrícola de uma forma geral.
É possível valorar os impactos causados pela erosão? Como isso pode ser feito e qual seria a utilidade dessa valoração? E por fim, sem que haja percepção, como é possível motivar o agricultor para o controle da erosão laminar em sulcos? Os conceitos para responder essas perguntas foram apresentados nessa aula. Se você teve dificuldade para responder alguma dessas perguntas, reveja a aula, consulte a bibliografia recomendada, discuta com seus colegas ou traga as suas dúvidas para a sala de aula.